uma força. No ar, programa Direito e Cidadania. Apresentação: Dr. Claudiomar Pereira da Cunha. Estimados ouvintes, muito bom dia. Com a graça de Deus, estamos começando mais uma edição do Direito e Cidadania, pela sua Rádio Cultura de Canguçu, AM 1030, no dial do seu rádio. A direção geral de Geraldo Dannenberg, a direção adjunta da Betânia, na recepção Marileia e Bibiana, na técnica o Fonseca. Hoje estamos também com live no Facebook, no perfil da emissora Rádio Cultura de Canguçu, né? Recebendo mais uma vez, para alegria e satisfação nossa e dos nossos ouvintes, o nosso convidado, que é o prefeito municipal, Vinícius Pegoraro, pessoa a quem nós dedicamos respeito, consideração e grande amizade. Convidamos o prefeito para vir no nosso programa, na edição de hoje, para abordar assuntos de interesse da coletividade, e passamos de imediato a palavra ao nosso estimado amigo Vinícius para a sua saudação preliminar aos nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo, prefeito. Bom dia, Claudiomar, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Uma satisfação retornar aqui ao Direito e Cidadania para estar conversando com o amigo e responder os questionamentos e falar um pouco também a respeito aí do dia a dia da prefeitura e daquilo que o amigo julgar importante para esse momento. Perfeito. Nos acompanha também o responsável pela produção do programa, Enrico Salvatore, a quem nós agradecemos. Prefeito, nós estamos vivendo um momento de recuperação, de convalescença do estado do Rio Grande do Sul, que foi atingido severamente pelos eventos climáticos, diga-se, cheias, como nunca dantes vistas, e Canguçu não é diferente, embora não tenhamos tido tragédias, como aconteceu na outra metade do estado, mas fomos atingidos e estamos ainda sofrendo e vamos sofrer por longo tempo as dificuldades decorrentes dessa situação bastante penosa para o Rio Grande. Como é que o seu governo está tratando desse tema? Bom, Claudiomar, a gente teve o evento das enxurradas, das cheias, a segunda, na verdade, num curto espaço de tempo, a primeira lá em setembro, e nós tivemos uma série de dificuldades, o que impacta muito duramente na vida das pessoas, impacta na questão das estradas. Muitas pessoas em vários locais perderam suas casas, perderam, na verdade, tudo que tinham construído ao longo das suas vidas, impacta a nossa agricultura, o nosso setor primário. Teve agricultores que anoiteceram naquele dia com uma situação, quando acordaram não tinham mais nada, o chiqueiro não tinha, as vacas de leite não tinha mais, o galpão não tinha mais, a máquina que estava ali não tinha mais. Isso nas cidades mais afetadas, mas nós também tivemos os reflexos disso nos municípios que não são circundados por rios tão fortes, mas que tem no setor primário a força, e na verdade não é o município, o estado do Rio Grande do Sul e o país tem no setor primário a força da sua economia. Quem segura a balança comercial do Brasil e do estado ano após ano é o setor primário. Então nós somos duramente afetados, e não é a primeira situação que afeta. Nós já viemos aí há pelo menos 4, 5 anos com uma safra realmente boa e as outras ou estiagem ou
ou enxurrada. Só para ter uma ideia para a comunidade, em 7 anos que eu estou no governo, são 13 decretos de situação de emergência reconhecidos e homologados. 13? 13, tantos pelo governo estadual e federal. Então, de 2017 a 2024, são 13 decretos já homologados de situação de emergência. Então, agricultura fortemente afetada. Além disso, a gente tem o prejuízo na questão nas vias de deslocamento, nas vias rurais, nas vias urbanas, nas rodovias. No nosso caso aqui, principalmente pela extensão territorial, nas vias rurais e principalmente também nas pontes, porque nós temos um grande número, mais 600. Nós tínhamos 632 pontes de madeira, agora substituímos 54, a gente vai reduzindo esse número, mas nós temos 500 e poucas pontes de madeira, um número considerável, gigante, e maior que qualquer outro município no estado e talvez no país, tenho certeza disso. Então a gente enfrenta toda essa dificuldade. E com isso, a gente teve por um período de parada do estado, porque a capital ficou isolada, teve que se criar corredores humanitários, parte da região industrializada muito afetada e a região produtora afetada. Então, a gente tem um cenário muito complicado para agora, mas também para o futuro, porque tem que se recuperar de todo esse processo. E esse reflexo gera também situações nas finanças públicas. A gente tem uma previsão aí de queda de arrecadação de ICMS, e essa arrecadação de ICMS caindo, a gente tem uma queda de recursos repassados para os municípios. Aqui em Canguçu a perspectiva é 13 milhões de reais. Quanto? 13 milhões de reais. 13 milhões. Só para ter uma ideia, no mês de maio, a gente era para receber 2 milhões e meio e recebeu 1 milhão e meio apenas. Já teve a queda. No primeiro decênio do mês de junho, a gente recebeu 750 mil a menos do valor que era para estar recebendo. Então, o impacto é fortíssimo. E isso pode fazer com que uma situação de emergência, que é o nosso caso, não é calamidade, a gente está brigando para tentar transformar em calamidade, mas a lei ela cria um regramento e, na verdade, o que a gente tem que entender é que situação de emergência é uma situação, também é uma situação crítica, que gera vários reflexos, mas que se tiver um aporte de recurso estadual ou federal, é possível o município superar. E na situação de calamidade, é uma situação de que o município perdeu a sua capacidade de enfrentar o problema, então que precisa de um esforço muito maior. Exemplo, as estradas estão muito ruins em Canguçu. É verdade, as chuvas castigaram muito a questão das chuvas, mas a Prefeitura de Canguçu não perdeu o seu parque de máquinas, que nem, por exemplo, Canoas, que nem Guaíba, que estava lá as máquinas, quando vê a lagoa, e as máquinas estão embaixo d'água, Claudio Omar. Então, a prefeitura perdeu a sua capacidade. A escola existia lá em Mussum, passou a chuva, não existe mais. Guaíba ficou o prefeito isolado. Eldorado do Sul, o prefeito ficou dentro da prefeitura sei lá quantos dias, porque não tinha como sair, porque estava rodeado de água. Então, a gente está numa situação de emergência. Mas é uma situação de emergência. Dada a queda de arrecadação, dada a situação do tempo, que não foi só a enxurrada, segue chovendo. Ontem estava chovendo, antes de ontem estava chovendo, na quinta-feira, na quarta-feira, no feriado pela manhã choveu. Então, continua essa situação de dificuldade. Então, nós temos uma queda de arrecadação com uma série de problemas para superar. Isso acaba se transformando numa situação de calamidade, porque tu não tem forças suficientes para superar. E com todo respeito ao governo estadual e ao governo federal, a gente não tem, até não vou fazer uma cobrança tão incisiva para o governo estadual, porque o estado está sofrendo a queda de arrecadação. Agora, o governo federal deve ter um aporte maior para o estado e para os municípios. O básico seria a compensação do ICMS. Como que foi feito no governo federal com a questão da pandemia? Se compensou as perdas. E se compensou para todo o país. Agora nós estamos falando de um estado da federação. Mas talvez o estado que fez as maiores transformações no país, porque se existe hoje setor agrícola no oeste brasileiro, em Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no Goiás, é porque saíram gaúchos daqui, foram desbravar e fizeram o desenvolvimento desse país através do setor agrícola. Se o Paraná tem quantos gaúchos, Claudio Omar? Santa Catarina. Então, é necessário que o governo federal tenha um olhar. A compensação da questão do ICMS é fundamental para que a gente consiga enfrentar melhor
essa situação e ter um olhar maior. Se cria muita situação de burocracia, porque não apresentou projeto. Na chuva de setembro, nós tivemos problemas em 73 pontes. Nós recebemos recursos para arrumar 5. Que barbaridade. Essa é a realidade. A ponte do Gonçalves, lá no 3º distrito, que tu tão bem conhece, que liga ali da escola, da Alberto Pasqualini, do antigo comércio do Cirutim, e sai lá na escola Feliciano, ali no comércio Corredor do Alex. Gonçalves. A gente foi levada a ponte. A prefeitura não reconstruiu porque estava esperando vir a aprovação para a construção da ponte de concreto. Agora nós vamos fazer uma ponte provisória porque tem que liberar o recurso ainda. Foi aprovado, a gente conseguiu o recurso para a ponte de concreto. Mas se eu reconstruo uma ponte provisória antes de ocorrer a liberação, eles já cancelam, cortam. Então, são algumas amarras burocráticas que a gente não entende, ainda mais nessa situação de calamidade. Eu não estou dizendo aqui que não tenha que ter fiscalização. É óbvio que tem que ter fiscalização, até porque a gente tem exemplos aqui no nosso município. Uma ponte mal construída antes do nosso governo, lá na Colônia Palma, ruiu. E agora caiu um pedaço da cabeceira, nós fotografamos e estamos informando o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ela ruiu por ter sido mal executada, por não ter tido fiscalização, por não ter tido acompanhamento. Partes que eram para estar concretadas estavam lá com pedra e com cimento mal acondicionado, mal misturado. Então, uma situação bem complicada. Tem que ter fiscalização, mas as coisas têm que andar mais rápido, porque senão quem sofre é quem mais precisa, que é a comunidade que está lá no meio rural. A gente está tendo no país um êxodo rural, continua tendo, talvez num ritmo menor do que se teve quando se tentou fazer a industrialização brasileira, mas a gente tem uma realidade que as pessoas continuam saindo. E por que continuam saindo? Porque a gente não consegue dar toda a atenção necessária. E nesses momentos de maior dificuldade, é importante que o governo tenha um olhar e que as coisas aconteçam com maior celeridade. Aí nós vamos falar do agricultor. É necessário que o agricultor de Mussum, de Venâncio Aires, de Lajeado, de Cruzeiro do Sul, ele tenha um olhar diferenciado. Nós não temos nenhum agricultor nosso aqui que a colheitadeira foi parar dentro do rio porque a água veio e levou. Não, nós não tivemos. Não tivemos nenhum agricultor aqui que teve as suas vacas levadas e aí, sei lá, tinha 20 vacas leiteiras, amanheceu, não tinha mais nenhuma. Não, nós não tivemos isso aqui. Mas nós estamos tendo uma realidade de que são 4 anos com eventos climáticos adversos que têm prejudicado a cultura. E como que o agricultor faz para honrar os seus compromissos de financiamento? Como que ocorre isso? Como que o agricultor vai fazer para se reerguer agora, Claudiomar, se toda a parte orgânica, se toda a parte de preparo que foi feito do solo para melhorar a produção, para ampliar a questão da quantidade de sacas por hectare, se esse tratamento todo do solo foi todo levado pela água, ou nós não temos consciência disso? É claro que nós temos consciência. Então, o governo federal, a gente está na expectativa aí de que até dia 31 saia uma medida provisória, mas a gente está vendo que está se direcionando muito a quem foi fortemente atingido, e a gente sabe que quem foi fortemente atingido tem que ter um olhar diferenciado. Mas é impossível não olhar para a situação da nossa região. A nossa região é exclusivamente produtora. Inclusive, se a região é industrializada, a região dos vales, é porque aqui se produz matéria-prima e se leva para lá para industrializar. Exemplo claro é o tabaco. O maior produtor de tabaco está aqui, se leva para Santa Cruz. Então, nós precisamos ter um olhar para esse pequeno agricultor, nós precisamos ter um olhar para o pequeno agricultor, para o médio, mas também para o grande, dessas regiões que não estão na chamada mancha de alagamento. Porque senão nós vamos ter muita dificuldade e muitas pessoas vão deixar de plantar, porque elas vão honrar o seu compromisso, elas vão preservar a credibilidade do seu nome. Só que aí vão ter que vender maquinário, vão ter que vender terra e não voltam mais a produzir. E isso vai ser um impacto grande para Canguçu, para o Estado, mas também é impactante para o país, porque nós estamos perdendo pessoas que fazem o desenvolvimento do nosso Brasil. Perfeito. Prefeito, eu escuto a Voz do Brasil de forma sistemática, e ali se vê na primeira parte que tudo está sendo solucionado. Com o seu depoimento hoje aqui, se vê que não está. Outra coisa a ponderar, e isso ratifica a sua palavra anterior, é o fato de que as zonas severamente atingidas,
É claro que tem que ter prioridade. Mas aquelas zonas, como a nossa, que não foram severamente atingidas, precisam de atenção, porque estas zonas irão responder de uma forma a curto prazo, desde que o agricultor, o produtor rural, tenha fôlego. E este fôlego, quem tem que dar é o crédito rural, quem tem que dar é o Tesouro Nacional, quem tem que dar é o Banco do Brasil, quem tem que dar é o Sistema Financeiro Nacional. A Constituição, ela nos prega que nós temos que reduzir as desigualdades. Inclusive, o Brasil faz isso. De cada R$100 que o Rio Grande do Sul, que cada um de nós contribui com tributo, o que o governo federal devolve é 35. Mas por que ele faz isso? Para reduzir a desigualdade no Nordeste, que tem menos desenvolvimento. Mas agora nós estamos passando por uma situação crítica. Será que nós não vamos ter um olhar diferenciado? Nós vamos falar aqui de uma região que não foi, salvo alguns municípios como Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória e São Lourenço, que pegaram a mancha de alagamento e por isso são em situação de calamidade. E com isso o governo federal depositou nos municípios uma cota extra de FPM. Se nós estivéssemos nessa situação, seriam em torno de R$5 milhões a mais para o município de Canguçu. Mas nós estamos falando de uma região de 23 municípios que tem 35.700 quilômetros de estrada rural. E é uma região gigante, com os municípios grandes, e que tem vários desafios, e que o desafio que nós enfrentamos aqui, se tu for na colônia de Pelotas, é a mesma situação. Se tu for na colônia no interior de Piratini, de Pedras Altas, de Pinheiro Machado, de Santa Vitória do Palmar, de Santana da Boa Vista, os mesmos desafios. A gente tem alguns municípios que são menores e que têm condição, devido ao seu parque, de fazer uma recuperação mais emergencial e trabalhar. Mas aqueles municípios que têm uma dimensão territorial maior e que têm um maior volume de estrada, a situação é muito crítica. Quanto tempo nós vamos levar para recuperar isso? Quanto tempo nós vamos levar para recuperar 60 pontes que nós estamos com problemas ainda? Porque nós não tínhamos terminado nem de resolver o problema da de setembro. E aí depois tivemos mais uma enxurrada. Então, essa visão de que é necessário tratar diferente, ela tem que ser marcada agora também. Não pode o Rio Grande do Sul, ao longo de toda a sua história, de cada R$100 que cada cidadão contribui e vai o dinheiro para o governo federal, retorna apenas 35, nesse momento a gente não tem um olhar. E aí vamos lá, nós vamos perdoar agora por tantos anos a dívida. Meu amigo, nós não estamos pagando a dívida ainda. Não está botando dinheiro novo no caixa. Não está entrando recurso novo para fazer as políticas públicas para enfrentar o desafio. Porque o Estado tem que pegar desse dinheiro que nós perdoamos e dar para os municípios enfrentar a questão das estradas. Não tem, meu amigo. A arrecadação do Estado caiu. Vamos usar o recurso do fundo de pensão dos servidores por um período e vamos alongar o prazo para pagamento. Não tem lei que garanta. Aí os prefeitos estão em final de mandato, vão fazer isso. Eu sou contra fazer, mas aí eu falei para o ministro da Reconstrução, tá bem, aí nós vamos fazer isso, aí eu encerro meu mandato, tu mudou a data da emissão da certidão lá no Ministério da Fazenda, aí tá bem, eu encerro meu mandato com a certidão. Só que a lei de responsabilidade fiscal diz que eu não posso gerar conta para o próximo prefeito sem deixar o recurso financeiro. E aí eu vou deixar a dívida, porque ele vai ter que pagar. E aí se o próximo prefeito não manda para a Câmara o reparcelamento? E pior, e se a Câmara entende que não deve se reparcelar? Aí eu cometi um crime? E aí não tem nenhuma lei federal para me sustentar, e ele me diz assim, não, agora nós temos o recesso, depois nós vamos ter o período eleitoral, o Congresso não vai votar. Bom, então o Rio Grande do Sul não é prioridade. Eu não posso entender que nós não vamos conseguir votar uma medida que dê sustentação para a gente buscar uma fonte de recurso e que pode ser alternativa. Eu acho que não deve ser, porque nós estamos descontando do servidor e eu tomei o cuidado durante o meu período todo, de 7 anos e meio até hoje, eu nunca parcelei o fundo de pensão. Acho que não é por aí o caminho. Acho que tem que se buscar alternativas, inclusive em tantos fundos que existem aí Brasil afora e que o recurso não é utilizado. Nós temos que desvincular, por exemplo. Aí vem uma emenda parlamentar para me arrumar uma praça. Um prefeito relatava isso. Consegui um recurso para arrumar uma praça. Mas é essa a prioridade no momento? Nós tivemos uma emenda aqui que era para pavimentar
dentro do Parque Turístico Nossa Senhora da Conceição. O governo do ex-presidente cancelou do turismo e botou para a saúde. Tá bem, mas o recurso é do turismo. Mas nesse momento, ou a gente cuida da vida ou não tem turismo. Ou nesse momento a gente recupera a situação dos municípios, apoia os agricultores, ou nós vamos levar 20 anos para se recuperar. É essa a realidade que muitas vezes está passando desapercebida e que está faltando se ampliar a mobilização. Ontem eu conversava com a presidente Paula da Zona Sul, para que a gente, prefeitos, se mobilizasse junto com esse movimento da SOS Agro, aguardasse agora a edição da medida provisória e a publicação dela e ver se essa medida contempla, mas que nós mantenhamos a mobilização e que nós possamos incluir junto a questão da recomposição do ICMS para que os municípios possam ter uma capacidade financeira de se recuperar de uma forma mais rápida. Então, eu acho que é esse o trabalho, a gente precisa seguir se mantendo mobilizado, precisa seguir cobrando para que a gente possa ter esse olhar nesse momento que é tão duro para o estado do Rio Grande do Sul. Prefeito, eu fiquei sabendo através do Henrique, que participou de uma reunião na semana passada, onde estava o ex-vereador, ex-vice-prefeito e ex-prefeito por interinidade, o teu tio, Augusto Pegoraro. E ele defendeu uma ideia que me parece merecedora da atenção de quem decide neste estado e nesse país. Gostaria de saber a tua opinião a respeito da criação da Zona Franca de Livre Comércio, defendida pelo Augusto Pegoraro, aqui para o Rio Grande do Sul. É uma medida importante porque vai dar mais competitividade à indústria gaúcha. Tu pega um estado que era o maior fabricante, por exemplo, de calçado do Brasil e um dos maiores do mundo. Aonde estão as fábricas de calçado hoje? Estão na China. As empresas gaúchas, salvo raras exceções, que optaram por ficar aqui não conseguiram se sustentar devido à questão tributária, devido a uma série de regras e foram se instalar na China. E hoje estão produzindo sapato lá e estão trazendo para cá. É mais barato levar a matéria-prima, industrializar e devolver. Então, a Zona Franca ela daria essa competitividade e principalmente a nossa região sul, né, Cláudio Omar? A gente teve aí ao longo dos anos uma região central do estado, a região dos vales e a região da Serra, não tão a norte, mas a região Serra, se desenvolvendo muito, se industrializando, e nós aqui ficando para trás na história. Inclusive, isso não é à toa, se deu esse desenvolvimento maior por medidas compensatórias tributárias que favoreceram o desenvolvimento daquela região em detrimento da nossa região aqui. Agora, com o governador Eduardo, se teve algumas mudanças no Fundopem e em outros fundos de incentivo à industrialização que trouxeram um pouco mais de competitividade à nossa região. Então, uma medida como essa, de forma geral, ela é uma medida que pode surtir um efeito muito positivo, principalmente aqui na nossa região, para alavancar, visto que nós estamos ao sul do Brasil, nós precisamos nos desenvolver muito ainda, e pode ser uma medida. Uma outra situação que eu também coloco, e são várias ações que eu vejo que falta uma pauta nesse sentido, de luta nesse sentido, é a questão da divisão dos recursos do Estado. É óbvio que a região de Campo Bom, por exemplo, que tem em torno de 50 mil habitantes, mas que tem, 50 quilômetros quadrados, mas é extremamente industrializada, ela vai receber mais recursos que Canguçu, que tem 3.500 quilômetros quadrados e a mesma população, porque os critérios de distribuição de recursos é a população, é o desempenho na educação, mas é também a comercialização. Só que aqui a gente produz a matéria-prima, lá ele industrializa, onde o produto ganha valor, agrega valor lá. Então lá vai ter um retorno maior. Então o Estado agora, por exemplo, quando foi fazer, eu acho que tem que fazer, nós temos que pegar os bons exemplos. O Ceará, e isso foi feito uma lei federal, uma mudança no Fundeb, que diz que a distribuição, por exemplo, de recursos do ICMS deve levar em critério a nota do IDEB, na avaliação ou no SAERS, que é aqui do Rio Grande do Sul. Então, quem tiver a melhor nota vai pegar uma fatia maior. Da onde que o governo tira para compor esse indicador? Tira da dimensão territorial. Então, nós perdemos. Naquele momento, nós falamos,
mas nós não tivemos voz na Assembleia. Outro exemplo, nós tivemos uma situação do governo do Estado para redistribuir os recursos do governo do Estado na área da saúde para os hospitais, que é o programa Avançar, se eu não estou enganado, na área da saúde. Pode ser outro nome o programa. Historicamente, os governos botaram a maior parte do recurso na região metropolitana, serviços que inclusive não eram prestados na sua plenitude, mas estavam sendo feito o pagamento de forma integral. Eu sei que quando se tem um pronto-socorro, pode tu não atender a 100 pessoas que está contratualizada, mas tu tem que ter equipe, tá bem? Isso eu entendo. Agora, o que não pode é o seguinte, é o paciente o hospital aqui de Canguçu está prestando serviço e está recebendo menos que o hospital de Porto Alegre pelo mesmo serviço. Aí o governo do Estado faz um programa para redistribuir, adivinha o que acontece? A força política da capital e da grande Porto Alegre se mobiliza e o governo tem que regredir na ação. E nós não tivemos uma defesa dessa questão para defender os nossos interesses. Então, a gente tem que começar a olhar esses pontos que são alternativas, como a possível Zona Franca, como a questão dos que já mudou e aí foi pressão no governo federal para se criar as zonas de fronteira para free shop também do lado brasileiro. Por que nós vamos deixar ter free shop só do lado do Uruguai? Se nós podemos, o nosso povo vai passar a ponte e vai comprar lá. Nós podemos ter do nosso lado, gerar emprego para o Brasil, gerar um pouco de movimentação no comércio daqueles municípios e ajudar o desenvolvimento. Então nós temos que olhar essas peculiaridades que trancam um pouco a nossa região para que a gente possa voltar a ser um grande ponto de desenvolvimento, porque nós já tivemos áureos tempos aqui na nossa região. Com certeza. Prefeito, com a lucidez e a responsabilidade das tuas palavras, eu perguntaria assim, já tiveste oportunidade de levar essas considerações num determinado momento em que a bancada gaúcha estivesse reunida? Quando eu digo a bancada gaúcha, todos os deputados federais do Rio Grande do Sul e também os 3 senadores que representam o Rio Grande do Sul, já teve essa oportunidade dos prefeitos se reunirem com os deputados federais do Rio Grande do Sul e os senadores do Rio Grande do Sul? Já tivemos e tivemos algumas conquistas também, né, Claudio Omar? Eu me recordo, por exemplo, do programa de transporte escolar. A nossa região aqui, ela é totalmente diferente de qualquer outra região, municípios extensos. Como que tu vai pegar Canguçu, Alegrete, Santa Vitória do Palmar e botar numa regra por número de aluno, como tu bota Campo Bom, por exemplo, que tem 50 mil habitantes, mas tem 50 km². Então, a realidade é diferente. Aqui, para buscar 20 alunos, tu roda 200 km. Lá em Campo Bom, tu vai rodar 30, porque é menor o aglomerado populacional. E isso não era levado em consideração. A regra mudou, porque nós fomos lá no governo do Estado, conversamos com o governador, antes já tinha conversado com vários deputados, mas nós levamos a FAMURS, eu fui no presidente da FAMURS no Bonoto, que era de uma cidade, que é o prefeito da cidade de São Borja, para ele também essa realidade é complicada. Falamos, se foi feito todo um estudo e se mudou a regra. Ela não chegou ainda a atender, por exemplo, a questão de Canguçu. Ainda a gente receberia menos. Então, o que é isso? O município teria que colocar dinheiro para custear o transporte dos alunos do Estado. Ah, mas todo mundo é de Canguçu. Todo mundo é de Canguçu. Só que a minha obrigação é com os alunos da rede municipal. E mais que isso, eu vou transportar aluno de ensino médio, que é a obrigação exclusiva do governo do Estado. E eu tenho que criar vaga em creche ainda. Então, qual a justificativa para o Tribunal de Contas de que eu estou botando dinheiro para levar aluno do ensino médio e falta vaga em creche? Então, essas questões precisam ser alinhadas. O município de Canguçu não quer ter lucro. São Lourenço do Sul, que também não tinha assinado, não quer ter lucro no transporte escolar. Agora não quer ter prejuízo. Se nós conseguirmos empatar, é um lucro para ambos os governos, tanto estadual como federal. Então a gente teve essa conquista, se melhorou muito, não atendeu todos, mas já atendeu a grande maioria. Hoje faltam acho que 12 ou 14 municípios
que não assinaram. Canguçu, Piratini, São Lourenço, eu sei que outros, Alegrete não tinha assinado, Lagoa Vermelha, que são municípios com características e similaridade de dimensão territorial e também de boa parte da população morando ainda no campo. Então a gente teve várias conquistas. A gente leva isso agora, quando teve a reunião com os secretários de Estado para o lançamento do investimento da CMPC, a gente colocou essa questão de redivisão do ICMS. Só que é uma pauta que vai precisar protagonismo político, sensibilidade, porque nós temos uma representação menor do que os outros e os outros não vão querer perder. Então é a mesma coisa que aconteceu com a questão dos hospitais. A gente só viu se levantar a voz um grupo de prefeitos. Então, só que nós aqui em Canguçu fomos beneficiados, Morredondo foi beneficiado, Pelotas foi beneficiado, Santa Vitória do Palmar foi beneficiado, beneficiou a nossa região. Como que nós não vamos ter uma defesa enérgica de outro contraponto? Então, a gente tem que avaliar essas conquistas que também já se tiveram e se mantiveram aí ao longo desse período. A questão do Fundopem com regras de mais atração para a nossa região, ela é importante, com maior subsídio do Estado. Então o cara vai fazer um investimento de 30 milhões. O Fundopem hoje dá para ele, sei lá, acho que é 60% ou 70% do investimento, ele deixar de pagar de ICMS por um período. O Estado abre mão disso. Então, na verdade, o Estado estaria devolvendo para ele o investimento. Ele vai começar a produzir, não vai pagar o tributo, ou vai gerar crédito. Então, são ações que já mudaram a realidade aqui da nossa região. Outro ponto importante, os investimentos também na região. O DAER da região sul, a gente pega o levantamento e ele era, ano após ano, independente do partido que governou, e aí todos governaram, porque tivemos Tarso, Olívio, nós tivemos Ieda, nós tivemos Rigoto, nós tivemos Sartori, e aqui nós recebíamos muito menos proporcionalmente por quilometragem de estrada que a gente tem no DAER. Recebia menos que a região da Serra, que é a região de Santa Maria. Recebíamos menos. Agora, com o Eduardo, ao longo do seu mandato, ele equilibrou, equalizou. Bom, o padrão é esse. Tantos quilômetros de rodovia não pavimentada, o dinheiro para não pavimentada é esse, divide proporcional à quilometragem. Então, mudou muitas coisas. O Eduardo conseguiu dar essa visão, até por ser da nossa região. Prefeito, um tema que dará outro programa, e já te prepara que daqui uns 30 dias estarei te convidando aqui, é essa famigerada reforma tributária que foi aprovada pela Câmara, está no Senado, e que, dentre tantas barbaridades, será o fim dos hospitais filantrópicos e das santas casas, né? Só a sua opinião, assim, sintetizando, porque nós já estamos com 10 minutos de acréscimo, por bondade do nosso amigo Geraldo. Nós temos uma reforma tributária que ainda ninguém sabe às claras o que é que nós temos. Então, até de se posicionar é difícil, mas tem algumas coisas, algumas tributações que hoje não ocorrem, por exemplo, em Santa Casas e hospitais filantrópicos e outras entidades filantrópicas que podem começar a ocorrer e aí inviabilizar ainda mais, porque atualizar a tabela SUS não atualiza. Aí, num ponto que se tem um benefício, vai se tirar. Outra situação que tem que ser muito debatida é o dito imposto do pecado. Aí o Brasil não tem, eu não fumo, Claudio Omar, tá? Mas não tenho nada, cada um faz, tem pessoas que fumam, acho que tu é fumante, o meu avô era fumante, eu tenho os tios meus que fumam, amigos meus, não tem problema. Só que aí tu aumenta a tributação no cigarro brasileiro, o que acontece? Sim, 49% hoje do cigarro consumido no Brasil, ele é oriundo do contrabando do mercado ilegal. Então o Brasil deixa de arrecadar. Um outro exemplo, o Brasil deixa de fazer uma regulamentação clara sobre a questão desses cigarros eletrônicos, dos vapes, que poderiam estar utilizando substrato do tabaco para consolidar sua matéria-prima, dando mais possibilidade para os nossos agricultores. Aí o Brasil, eu não vou regularizar. Agora me diz um lugar do Brasil ou uma esquina aí, aqui em Canguçu tem para vender. Então o Brasil deixa algumas coisas, aí querem colocar esse tributo em cima do vinho. Aí tu imagina, nós temos um país, uma região aqui, a região da Serra, a nossa campanha, a nossa região aqui em Piratini tem vinhos premiados. Os caras se especializam e aí sabe o que vai acontecer? Vai aumentar a carga tributária em cima do vinho.
E o E aí ele vai perder, vai comprar. aí ele vai atravessar a ponte ali do Rio Camaquã e vai comprar um vinho chileno, um vinho argentino, ou vai em Uruguaiana e comprar um vinho argentino, e aí nós vamos perder competitividade, toma o vinho quem quer, fuma. Nós já temos quantas políticas de combate ao uso do cigarro? Em tudo que é lugar fechado tem a plaquinha, proibido fumar. É verdade. Então, Prefeito, as suas despedidas. Obrigado, Claudio Omar, agradecer a Rádio Cultura aí pela oportunidade, pela parceria de sempre, agradecer ao amigo por ter nos dado mais 12 minutos. Isso, ao Geraldo aí pela oportunidade de nós falar um pouco mais e pedir desculpa, eu estava vindo de Pelotas numa reunião e o trânsito estava congestionado em Canguçu, então estava difícil de chegar, mas chegamos aí com 5 minutos de atraso. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Mais 7. Além dos 5, ganhamos mais 7. Prefeito, satisfação enorme te receber. Um grande abraço a ti, aos teus familiares. Que desejo que Deus siga te iluminando em todos os propósitos da tua vida. Neste final de caminhada, no segundo mandato como prefeito de Canguçu, que consigas superar e indicar caminhos para a solução dos problemas até então enfrentados e agravados. Vai com o nosso abraço e o nosso desejo de muito sucesso. Com isso, chegamos ao final de mais uma edição do Direito e Cidadania, querendo Deus, e certamente Ele quererá. Semana que vem estaremos aqui novamente com mais uma edição do nosso programa. Um abraço e um beijo no coração de todos e de cada um. Tchau!